Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Michael von der Schulenburg, membro do Parlamento Europeu, que também trabalhou por 34 anos nas Nações Unidas, ocupando cargos como secretário-geral adjunto no Departamento de Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz da ONU. Então, Michael, você não apenas viajou de um lado para o outro, você realmente viveu nessas zonas de conflito ao redor do mundo por décadas. De especial relevância para a discussão de hoje, você trabalhou por 9 anos para as Nações Unidas no Irã, morando lá durante esse período, e depois por 3 anos no Iraque com a ONU. Diferente da maior parte da nossa classe política, que costuma se apoiar em slogans e frases de efeito sobre uma luta entre o bem e o mal, parece que você realmente tem o conhecimento e a experiência para compreender o que está acontecendo nessa região. Porque, da forma como o Irã é frequentemente descrito, chega a parecer algo quase caricatural, eu diria. Então, agradeço por dedicar seu tempo para conversar comigo. Sim, é uma experiência. Pela metade do conhecimento eu sempre faço isso, sabe, claro. Mas a questão é que, se você trabalha para a ONU, você tem todos esses diferentes lados dela, do UNICEF ao Programa Mundial de Alimentos, até as agências de refugiados. E cerca de 80% da sua equipe são sempre funcionários nacionais. A ONU tem seus oficiais de programa e todos eles são profissionais desses países. Então você obtém uma visão que nenhuma embaixada jamais teria. E você vive fora dos complexos, daqueles complexos diplomáticos, e viaja muito pelo país. Viajei muito com altos funcionários do governo, funcionários muito importantes, o que até me levou às casas deles. Eu era o único ocidental que eles haviam convidado dessa forma naquela época. É por isso que fiquei tanto tempo. Estive lá 3 vezes, ao todo 9 anos. Tenho um sentimento muito forte em relação ao Irã. Esta guerra também me machuca. Tive muitas boas experiências. Estive em todos os lugares, muitas vezes em Qom. Também conheci o Ayatollah Khomeini 2 vezes. Estive em seu complexo, onde ele foi morto mais tarde. Então, sim, essa guerra é algo muito pessoal para mim. Bem, é exatamente por isso que eu queria conversar com você. Porque eu queria entender sua perspectiva sobre como a guerra no Irã vai impactar a Europa e o Ocidente, mas também o direito internacional e o sistema internacional. Como podemos ver, isso não se limita apenas aos Estados, Israel e Irã. Também gostaria de ouvir sua opinião sobre como a Europa se posicionou nessa guerra, porque é algo estranho, considerando os custos que ela mesma está assumindo ao apoiá-la. Mas antes, você escreveu um artigo sobre essa guerra, intitulado Um Portal para o Inferno. O que, claro, não é um começo otimista. Na verdade, eu tirei o título do Sr. Trump, porque ele disse em uma postagem no Truth Social que iria mandar todos para o inferno. Então pensei que deveria usá-lo como meu título, porque é realmente uma guerra que terá um impacto muito maior sobre todos nós no futuro do que até mesmo a guerra na Ucrânia. Quero dizer, precisamos perceber o que está acontecendo lá. E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre isso, porque, sabe, eu entendo bastante de guerra. Em uma guerra, quando você está lá para negociar, para falar com todas as partes, e às vezes, como no Irã, você fala apenas com uma parte, porque a Ucrânia está de um lado, o Iraque do outro, tudo que você realmente tem é o direito internacional. Você precisa dizer, certo, todos concordamos que iríamos discutir as coisas. Todos nós concordamos que precisávamos disso. Não há outra opção. E se isso acabar, é um caminho para o inferno. Quero dizer, todos nós podemos nos destruir com as armas que temos hoje em dia. Não temos mais programas de redução de armamentos, nem medidas de fortalecimento da confiança. Você sabe, o último acordo sobre armas nucleares terminou há meses, e coisas assim. E parece que não temos mais direito internacional. Acho que o Ocidente, nesta guerra mais do que em qualquer outra, está em processo de autodestruição. Toda a ideia de que é preciso o Estado de Direito em seu país para manter a paz, porque é por isso que existem leis, você sabe, coisas assim,
é muito forte na Europa e precisa ser independente do governo. Deveria haver um conjunto de regras que se aplicasse a todos, seja um rei, um governo ou um cidadão. Todos nós temos que seguir regras com as quais todos concordamos, seja indiretamente, por meio dos parlamentos, ou, você sabe, por consentimento geral. E exportamos essa ideia para o direito internacional. Quero dizer, sempre houve algum tipo de acordo dentro de um país, mas afirmar deliberadamente que temos um conjunto de leis. Isso realmente só começou com a adoção da Carta da ONU. E não devemos esquecer que a Carta da ONU foi um presente dos Estados Unidos, especialmente de Roosevelt. Sem Roosevelt não teríamos isso. Estava muito à frente de seu tempo. Quando você observa o momento em que a Carta foi adotada, universalmente, quero dizer, nenhum dos membros permanentes do Conselho de Segurança realmente a seguia. De acordo com a Carta da ONU, os Estados Unidos ainda eram meio que um regime de apartheid, sem falar da França e da Inglaterra. Eles eram potências coloniais, e logo após a Segunda Guerra Mundial, voltaram à guerra para manter o que consideravam suas possessões coloniais. Eles achavam que aquilo lhes pertencia. Quero dizer, essa ideia já vai contra a Carta. Portanto, a Carta estava muito à frente de seu tempo. Naquele momento, dissemos nunca mais guerra por causa da experiência das duas guerras mundiais. 70 ou 80 milhões de pessoas mortas em um período muito curto. Mas agora podemos matar toda a humanidade. Então acredito que a mensagem da Carta de nunca mais guerra deveria ser ainda mais importante hoje. E agora temos uma guerra iniciada por um presidente dos Estados Unidos, o próprio país que nos deu a Carta, que não aplica a Carta de forma alguma, não segue o direito internacional e vai à guerra de um dia para o outro. Isso é algo terrível e terá um enorme impacto. E como os europeus começam a aplaudir isso porque acham que tem algo a ver com liberdade ou algo do tipo, é absolutamente hipócrita. Quero dizer, nós aplaudimos isso e aplaudimos um sistema, o colapso de um sistema, que acaba se tornando a regra do mais forte. Quero dizer, por que temos leis quando há disputas entre países? Sabe, é porque as disputas frequentemente geram emoções. Então entregamos a decisão a um juiz para que ele decida de acordo com a lei. Quer dizer, se não tivéssemos isso, se fosse apenas a lei do mais forte, teríamos muita gente morta em casos de divórcio. E a mesma coisa no nível internacional. Sabe, eu simplesmente não entendo os europeus. Nós nunca seremos os mais fortes. Então por que adotamos um sistema que não é bom para nós? Não é bom para nós. Nós sempre vemos que nunca teremos uma política externa de 27 países. Vemos isso simplesmente desmoronando, não é? Toda a ideia de uma política externa para a UE. Então, por que adotamos um sistema assim? Quer dizer, um dos países mais a favor disso, aplaudindo o que aconteceu, é a Holanda, um país minúsculo. Quer dizer, será que realmente quer seguir a lei do mais forte? Espero que não. Quero dizer, é algo tão sem direção, sem reflexão. E para alguém como eu, já estive em praticamente todas as partes do mundo, dá para ver como as guerras se desenvolvem com facilidade. Simplesmente não consigo entender a Europa. E outra coisa é que, claro, agora temos para a Europa uma guerra na Ucrânia. É a maior guerra que tivemos no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Estamos perdendo essa guerra, se é que já não a perdemos de certa forma. E então entramos na próxima guerra, achando que é algo grandioso. Sabe, precisamos entender o que sempre acontece. Os Estados Unidos são uma grande potência, e eles voltam para o outro lado do Atlântico. Mas Trump estava absolutamente certo. Nossa segurança não é Zelensky. Nossa segurança é o Atlântico. E temos os destroços e o custo de todas essas coisas. Isso recai sobre a Europa. Quando digo Europa, refiro-me à União Europeia, não a toda a Europa.
Quero dizer, teremos que pagar pela Ucrânia, teremos que pagar pelo que acontecer no Irã, teremos os refugiados e assim por diante. E teremos toda essa insegurança que vem junto, que pode não estar apenas no Irã, pode afetar outros países e coisas do tipo. Então, como podemos sustentar isso? A União Europeia esteve hoje no parlamento, onde uma senhora chamada von der Leyen, que sempre diz a mesma coisa, não conseguiu se forçar a dizer que esta era uma guerra ilegal. Quero dizer, então, o que é isso? E então, Glenn, desculpe por falar tanto. A questão da decapitação, sabe? A ideia de que é possível decapitar a liderança de um país enganando, fingindo uma manobra de paz, porque eles tinham uma proposta de paz muito boa apenas 2 dias antes. No dia anterior, o presidente Trump disse: eu prefiro a diplomacia. Nessa altura, ele já devia ter dado a ordem para atacar. E quero dizer, essa coisa ardilosa, enganar outro país, temos que voltar à Idade Média para dizer que isso era um método de guerra. E estamos em uma guerra em que as pessoas têm armas nucleares. Quero dizer, o que esperamos? O que esperamos de tudo isso agora? Agora, a guerra está dando errado. Quero dizer, está dando terrivelmente errado. Como eu já disse no meu artigo, as coisas estão dando errado. Quero dizer, a estratégia dos Estados Unidos, e acho que a única coisa boa que posso dizer sobre Trump é que ele foi enganado pelos israelenses. Ele foi levado a acreditar que, sabe, no momento em que matássemos o líder, Ali Khamenei, eu o conheci, haveria uma revolta. O povo todo se levantaria. E hoje, no parlamento, falamos apenas sobre o povo se levantando, e sabe que temos que apoiá-los, esquecendo que a mudança de regime não é permitida pela Carta da ONU. Mas isso não aconteceu. Veja, não aconteceu. E a cada dia que passa, é ainda menos provável que aconteça. Isso significa que a estratégia deles está em frangalhos. E agora eles falam sobre outras coisas. Tropas em solo, os curdos atacando. Isso não vai acontecer. Glenn, eu também estive no Iraque. Você sabe, para mobilizar 400 mil soldados antes de atacarem o Iraque. 400 mil. Eles precisaram de 8 meses. 8 meses para estarem lá e prontos para atacar. E o Iraque, na época, tinha 30 milhões de habitantes, dos quais metade Saddam Hussein nem controlava. Ele não controlava o norte e não controlava o sul. Então, na verdade, estávamos travando, com 400 mil soldados, uma guerra contra uma população de cerca de 15 milhões de iraquianos. Claro, nem todos eram pró-Saddam ou algo assim, mas ainda assim, um país muito pequeno. Agora, o Irã continua sendo um só país. São 90 milhões. Então, onde você quer mobilizar o exército? Há colinas por todos os lados. Você acha que eles podem usar o Azerbaijão para atacá-los? Isso seria suicídio para o Azerbaijão. O Paquistão não permitiria. O Afeganistão certamente não permitiria. E o Iraque também não. Então, seus vizinhos não permitirão que tropas americanas sejam reunidas ali por um ataque. Depois, você tem os curdos. Quero dizer, os curdos, eu sei que eles têm 2 partidos de oposição no lado iraniano, mas eles não desempenharam nenhum papel nos últimos 50 anos. No início da Revolução houve um movimento e coisas assim, mas foi reprimido de forma muito brutal. Essas coisas são, infelizmente, muitas vezes extremamente brutais. Mas isso não aconteceu desde então. Então, não dá para de repente ter uma resistência organizada. E os curdos, de qualquer forma, porque os Estados Unidos não mantêm seus aliados. Quero dizer, eles os abandonam sempre que lhes convém. E haveria, quero dizer, os iranianos têm um exército enorme, mas agora nem precisam mais dele, porque tudo é travado com mísseis. Então quero dizer, não, eu rio um pouco, mas na verdade dá vontade de chorar, porque é uma guerra que não deveria ter acontecido. Acho que a guerra na Ucrânia também não deveria ter acontecido. Poderíamos tê-la evitado. E matamos muita gente. E agora o Trump acha que está pronto para negociar. Já no segundo dia, ele falou sobre negociações, e depois houve um relato de que os iranianos pediram negociações. Claro que é um absurdo completo. Eles nunca pediriam isso, e por aí vai.
Acho que o Irã está bem coeso, e acho que se houve algum sentimento, há muita insatisfação e todo esse tipo de coisa. Mas, sabe, depois do bombardeio agora, porque a campanha agora é de destruição, porque eles não podem permitir isso, e agora destroem cidades, hospitais, todas essas coisas. Sabe, aquelas meninas que eles mataram, claro, foi por engano, mas nem sequer pediram desculpas por isso. E, sim, você tem que admitir, quero dizer, é uma cidade pequena, e uma escola inteira de meninas foi morta. Uma escola inteira. 160 ou 180, não sei exatamente, talvez até mais. E quero dizer, o desespero. Você acredita que algum iraniano pegaria em armas para lutar contra seu governo depois disso? Eu disse aos israelenses que encontrei ontem, eu disse, sabe, quando vocês estavam esperando por uma revolta, vocês a mataram com sua campanha de bombardeios. Vocês a mataram com a comunidade. E tem mais uma coisa. Bem, não vou falar demais. Quero falar sobre armas nucleares, porque é um grande problema. Nós não temos mais um acordo sobre armas nucleares. Sabe, ontem tive uma reunião com alguns israelenses e eles disseram, sabe, queremos garantir que isso não se expanda. Armas nucleares, quero dizer. Foi uma boa reunião, aliás, uma reunião realmente boa. Eu sempre tento respeitar todo mundo e ser gentil, e eles também foram muito gentis comigo. E eu disse, sabe, você precisa entender que com seu ataque, ao matar Ali Khamenei, você matou a única pessoa no Irã que era contra armar o país com armas nucleares. Glenn, você sabia disso? Era ele pessoalmente, eu sei, porque estive numa daquelas reuniões quando as armas nucleares já eram um tema. Ele disse que isso era contra o Islã. Ele até emitiu uma fátua. Podemos até rir de uma fátua, porque talvez a maioria do nosso povo já não seja mais religiosa. Mas isso significava, a fátua significava, que ele também obrigava pessoas com forte formação muçulmana, no governo e nas forças, na guarda revolucionária e assim por diante, a obedecer à ideia de que armas nucleares não podem existir no Islã. E sabe, eu já discuti isso muitas vezes e Khamenei sempre teve essas discussões. Essas pessoas são muito instruídas, aliás. Não é o que pensamos. E ele era contra isso. Quero dizer, nós matamos o homem que era contra o Irã ter armas nucleares. O que vem agora? Quero dizer, se os países ao redor do mundo veem isso, percebem que com essa forma implacável e sem lei de atacar outro país, os Estados Unidos nem sequer têm um motivo para a guerra, eu acho. Israel sempre venceu, mas os Estados Unidos não. Eles precisam perceber que a única maneira de se proteger disso é com armas nucleares. Então acho que o Tratado de Não Proliferação também está chegando ao fim. Quero dizer, a Turquia fala muito sobre como pode ser a próxima a ser atacada, e se isso é verdade ou não é outra questão. Mas sabe, de repente temos tantos países com armas nucleares, e nós, europeus, não dizemos nada. Podemos ter o Egito, talvez a Turquia, talvez a Arábia Saudita, estou apenas dizendo talvez. Mas veja, até a Líbia quase teve uma arma nuclear. Então também pode ser países pequenos. E nós não fazemos nada, apenas seguimos com isso. Como se vive assim? O Sr. Macron me explicou que todos estamos sob o guarda-chuva nuclear francês. Quer dizer, os franceses nunca salvariam Berlim correndo o risco de ver Paris destruída. Sabe, quero dizer, isso simplesmente não faz sentido. E essa discussão parlamentar de hoje, acabei saindo no final. Eu simplesmente não conseguia mais ouvir. Não conseguia ouvir pessoas que nunca estiveram no Irã, que não sabem nada sobre isso, pessoas que nunca estiveram em uma guerra como o Amir e eu estivemos, e a forma como falam é simplesmente... Acho que a única palavra que tenho para isso é nojento. É simplesmente nojento. E todos eles embrulham isso em considerações morais. Os termos morais, sabe, é como uma gordura rançosa que se espalha pela sala quando falam sobre moralidade no Parlamento Europeu. Então acho muito difícil ficar sentado ali. Bem, também pode ser a Polônia que os adquira,
porque ouvimos de Donald Tusk que talvez eles também devessem obter armas nucleares. Claro, a Alemanha é um país vizinho. Talvez não seja uma ideia tão ruim. Quero dizer, tem o Sr. Merz, que quer ter o maior exército da Europa. Macron também disse que a França precisa ser temida se quiser ter segurança. E isso foi num discurso sobre adquirir mais armas nucleares. Então, a proliferação pode não vir apenas do Oriente Médio. Mas toda essa ideia, porque eu ouvi Kaja Kallas e von der Leyen, não sei por que as ouvi, mas a narrativa que agora domina na União Europeia sabe de que isso sobre ajudar manifestantes, liberdade, democracia, libertar mulheres, quero dizer, é algo não distante do Brasil. Os americanos são francos, então. Eles querem derrubar uma potência regional que serve de contrapeso a eles e a Israel. Os americanos estão, você sabe, na TV dizendo que esse petróleo deveria... Bem, eles vão ganhar uma fortuna, disse Lindsey Graham, quando esse petróleo estiver nas mãos dos Estados Unidos. Trump disse que depois que os Estados Unidos terminarem com o Irã, como nação, ele nunca mais conseguirá se reconstruir. Essa não é a linguagem de quem espalha liberdade e democracia. Não, eu só acho isso estranho. Quer dizer, não é certo que adultos... Não, é a linguagem do inferno. É a linguagem do inferno. Nós somos os portais do inferno. Quando você olha para a guerra do Iraque, de novo, não foi exatamente a guerra do Iraque, houve muita discussão com os americanos. Acho que, em geral, eles tentaram, foi um fracasso, porque não entenderam o país, mas tentaram restabelecer algo depois. Desta vez é apenas uma campanha de bombardeios. Uma campanha de bombardeios. Quero dizer, você não vai ter um novo governo com isso, e não vai criar democracia com esse tipo de coisa. Não haverá Estado de Direito, é claro. Quero dizer, você está no pior momento, em termos de Estado de Direito, quando faz uma guerra assim. Então acho que é uma guerra que vai marcar todos nós. Todos nós. Também Israel. Também Israel. Porque se essa guerra não for vencida pelos Estados Unidos, o que acho que eles não conseguirão, ou por Israel, então Israel estará em grandes apuros na região. Grandes apuros. E isso não é só por causa do Irã, mas por causa do que está acontecendo lá. E eles têm todas essas guerras ou conflitos inacabados em Gaza e na Cisjordânia. Eu disse isso a eles ontem também. Sabe, Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iêmen, são guerras inacabadas. Eles não venceram nenhuma delas. E se esta der errado, será muito ruim para eles. Então eles assumiram riscos enormes, se não for o Trump, será outra pessoa, saindo dessa guerra. Porque veja, ultimamente ele continua dizendo no Truth Social que já venceram a guerra. Às vezes é difícil de ler, mas quando você lê, percebe que ele está preparando o terreno, dizendo, vencemos e estamos saindo agora. Tenho certeza de que ele quer sair dessa guerra. Sabe, ele tem as eleições de meio de mandato, então isso não é muito popular. Quanto mais a guerra durar, mais dinheiro será necessário e menos popular ela será. Ele só poderia ter uma. Em uma semana teríamos uma mudança de governo. Ele assinou corretamente. Os iranianos saíram aos milhões para o funeral de Khomeini. Porque Khomeini, não devemos esquecer, eu estive em seu complexo. Eles o mataram. É um complexo extremamente modesto, nada parecido com o do Shah. É um modelo. Quero dizer, não é o meu mundo, mas é preciso ver essas coisas. Muito, muito modesto. Esse cara, não há nada ali que cheire a corrupção. Sabe, quando você vai ver as casas na Ucrânia, é outra coisa. Mas ali não há nada disso. E veja, a família dele ainda mora lá. É um prédio de 2 andares, se bem me lembro, e fica na Cidade Velha. Isso significa que é onde faz calor e onde, você sabe, não é onde os iranianos ricos vivem no alto das montanhas, porque é possível viver muito bem lá em cima. E então dizem que ele declarou que não deixaria esse complexo durante o bombardeio.
Como todas as pessoas ao redor dele também não tinham chance de deixar suas casas e ir para um abrigo, ele não quis ir também. Você consegue imaginar o que isso significa quando os iranianos ouvem isso? Os iranianos, vivendo sob constante ameaça de ataque nuclear, dizem: esse cara ficou conosco. Eles o transformaram em um herói, um mártir e um herói. E isso é em uma guerra, muito perigoso, se o outro lado tem um herói. Quero dizer, é como a mudança de regime que vimos no Iraque. É essa falta de compreensão real de outra sociedade, não apenas um mal-entendido, mas o tipo de arrogância que se tem em relação a outras pessoas, esse desrespeito por aqueles que vivem de forma diferente. É por isso que perdemos essas guerras. É por isso que perdemos a guerra no Afeganistão, porque não conseguimos vencer no Iraque e porque não conseguimos vencer na Líbia. Simplesmente não conseguimos, porque não os entendíamos. Tudo o que fizemos foi destruir coisas. Então a democracia que queremos exportar é vista fora do nosso próprio mundo como algo que vem acompanhado do poder militar, para destruir, não para construir. Isso tem um enorme impacto. Não se esqueça, a OTAN representa cerca de 11% da população mundial, e essa parcela está diminuindo. E quanto aos outros 90%? Eles pensam de forma diferente. Esse é o problema, eu acho. Uma crítica comum e válida é que o Ocidente tem sido consumido um pouco demais pela ideologia. No passado, havia diplomatas como você, que compreendiam o outro lado, que tinham o conhecimento. Hoje em dia, parece que a ideologia substituiu isso. Não é mais necessário ter experiência ou conhecimento, basta repetir esses pontos de vista ideológicos. E isso acaba iludindo as pessoas. Mais uma vez, se aqueles no parlamento da UE acreditam que os Estados Unidos atacaram o Irã para libertar as mulheres, ou que o papel da OTAN na Ucrânia é defender a liberdade e a soberania, ou que a OTAN ocupou o Afeganistão por 20 anos para que meninas pudessem ir à escola, ou que a Líbia ou a Síria foram destruídas para proteger os direitos humanos, bem, esse é o problema. Quando eles fazem essas declarações, parece que realmente acreditam nelas. E eu acho que esses slogans ideológicos tomaram conta, o bom senso, a empatia, a capacidade de compreender as preocupações do outro lado, a complexidade de suas sociedades. Tudo isso se perdeu. É pura ideologia. Basta dizer direitos humanos, liberdade, democracia, e entregaremos isso com bombas. É chocante para mim que existam adultos formados que simplesmente repetem isso e acreditam nisso. Mas é going depois hangt to petle the wack. E investigangsmauer door distraída riswigras da pov. Destroy Iran to liberate its people. Não houve nenhuma resolução hoje, mas acho que cerca de 500 ou 600 pessoas das 700 acreditam nisso. O restante é bem misto. Quero dizer, especialmente em relação à classificação. Além disso, a direita está aplaudindo por fazer isso. E, às vezes, curiosamente, os social-democratas se manifestaram com bastante firmeza. Mas sabe, ela está lá com um espanhol e se posicionou de forma muito enfática, o que também aplaudimos. Mas geralmente, quando todos se levantam, eu fico sentado e observo ao redor. Há talvez mais uns 10 assim. Quero dizer, é isso. É também esse oportunismo. As pessoas têm medo de que, mesmo pensando diferente, ainda precisem seguir o fluxo. Coisas desse tipo. Sabe, não é um ambiente de debate, de respeito pelos outros e coisas assim. E veja, nós queríamos, por exemplo, ter um debate sobre a ameaça de Zelensky contra Orbán. Quero dizer, ele é um chefe de Estado eleito e ainda assim falam em enviar soldados para a casa dele. Quero dizer, isso é uma decapitação ao estilo ucraniano. E agora quero dizer, vamos direto à cabeça de um governo esperando mudar a opinião política. É também essa ilusão de que tudo depende de uma pessoa. E, quero dizer, acabamos vítimas da nossa própria propaganda. Sabe, de novo, quando olho para tudo isso, e veja, provavelmente já vi muito mais do que a maioria das pessoas neste parlamento, ninguém quer me perguntar nada. Nobody wants to ask me anything. I didn't get even, I requested this meeting, I was one of them.
Eu nem consegui. Fui eu quem pediu esta reunião. Eu fui um deles, pelo menos. Eu nem consegui um minuto de tempo para falar. E então, sabe, Glenn, há um ditado nas guerras: quando você começa a não aceitar mais a realidade, está do lado perdedor. É preciso aceitar o que acontece para poder reagir. Se você se convence de que ainda está vencendo, bem, quando o Exército Vermelho estava no Oder, perto de Berlim, a propaganda ainda dizia aos alemães que eles estavam vencendo, mostrando exemplos de que estavam apenas repelindo algo e assim por diante. Sabe, perder o senso de realidade é algo muito, muito perigoso na vida. Muito perigoso, especialmente para os governos. E é isso que está acontecendo. Mas o que você vê, além do Irã, é claro, em termos de desenvolvimentos internos entre os principais atores dessa guerra, sejam os Estados do Golfo, os Estados Unidos ou Israel. Porque não se trata apenas de recursos materiais, armas ou economia. Isso também tem um enorme impacto, eu diria, na estabilidade interna e em seus próprios sistemas políticos. Sim, quero dizer, é difícil para mim julgar daqui, mas acho que na Alemanha temos muita discussão. Eles cometeram o grande erro de atacar os Estados Árabes, os Estados do Golfo e coisas assim. Eu não acho que eles tenham feito isso. Sabe, os Calas foram lá para se reunir com o CCG e eles divulgaram um comunicado à imprensa, ou uma declaração conjunta, ou algo assim. Não havia nada ali, absolutamente nada. Eles não pediram que os europeus viessem ajudar, nem nada do tipo, realmente nada disso. Mas eles ligaram para o Putin. Sabe, nós sabemos que vários estados ligaram para o Putin. Claro, eles estão muito preocupados. E eles percebem agora que os Estados Unidos não podem defendê-los. Quero dizer, a ilusão de que eles são uma zona de estabilidade no mundo se desfez com esse episódio. E eles percebem que, sabe, todo país tem algum tipo de base militar americana. Não é que gostassem particularmente disso, mas era a garantia de que não seriam atacados. E agora foram atacados, e os Estados Unidos não conseguiram defendê-los. Eles não tinham mísseis suficientes para interceptar. Esses mísseis passaram. Agora também sabemos que os mísseis passam em Israel, não pela nossa imprensa ou algo assim, mas, por exemplo, pelo Jerusalem Post. É algo interessante. Quer dizer, em Israel, a imprensa é mais aberta do que na Europa. Claro que eles conseguem passar, e ainda mais vão conseguir. Agora, e eu avisei sobre isso ontem, se a guerra agora tomar a forma de destruição por meio de ataques com mísseis, se for realmente isso que ela se tornar, quero dizer, se eu estivesse do lado israelense, eu ficaria muito, muito insatisfeito com isso. Simplesmente porque Israel é um país muito pequeno. E sabe, é até metade deserto. Mas a população está concentrada em uma área muito pequena. Não acho que seja muito maior do que a ilha de Manhattan ou algo assim. Talvez um pouco mais, mas não muito. Já o Irã é um país enorme. É ainda maior do que a Ucrânia. Então, é claro, você pode destruir muita coisa. Mas acho que o que 10 mísseis podem fazer em Israel, se conseguirem passar, é muito pior. E espero que não seja o caso, porque eu não gostaria de ver Israel destruído. Mas por outro lado, como se entra em uma guerra dessas? Por enquanto, eles atacaram principalmente os Estados Árabes, mas acho que agora a situação vai mudar. E o que também vemos, ao que me parece, não sou militar, é como os iranianos planejaram de forma inteligente sua resposta desta vez. Sabe, depois do ataque no verão passado, eles realmente pensaram na estratégia. Acontece que eles sabem mais sobre estratégia do que todos os outros juntos, incluindo Israel. Também ouvi esse comentário de que o Irã cometeu um grande erro ao atacar os Estados Árabes. Mas isso não é exatamente correto, porque eles estão basicamente mostrando aos estados da linha de frente que ajudar os Estados Unidos em ataques contra o Irã, que é uma ameaça principal, uma ameaça existencial para o Irã,
tem um custo, a ponto de os estados do Golfo talvez começarem a se distanciar dos Estados Unidos. E eu penso muito sobre isso, que os estados do Golfo têm algumas lições semelhantes às dos europeus. Ou seja, durante os anos 90, quando os Estados Unidos eram todo-poderosos, a única superpotência do mundo, ou você se alinhava a eles e tinha segurança, ou ficava de fora e não tinha segurança. Mais uma vez, os Estados Unidos monopolizavam a segurança. Mas quando há uma potência hegemônica em declínio, mais desesperada para restaurar seu poder, esses estados na linha de frente podem ser usados para enfraquecer um adversário e fortalecer a si mesma. E é isso que se vê agora. Todos aqueles países do Golfo que apostaram tudo na proteção americana, foi os Estados Unidos que iniciaram esta guerra. Foram os Estados Unidos que essencialmente provocaram as retaliações do Irã. Eles não perguntaram aos Estados Árabes sobre isso, mesmo que agora você finja que perguntaram. Eu não acho que perguntaram. Mas deveríamos pensar sobre isso também na Europa. A Arábia Saudita, tenho certeza. Bem, eu vejo. Os Estados Unidos serão vistos como uma potência global que não pode mais impor sua vontade dessa forma. E eu te digo, quer as pessoas gostem ou não de regimes ou governos islâmicos, não devemos sempre dizer regimes, porque há eleições. Quero dizer, se eu vir algumas eleições, vou reconhecê-las de qualquer forma. É um governo. E sabe, a maioria das pessoas no mundo vai torcer por eles, não por Israel e não pelos Estados Unidos. Há um enorme custo reputacional e, por extensão, também para os europeus. Você realmente acha que as pessoas terão algum respeito pelo Sr. Macron, pelo que ele diz sobre a bomba nuclear, que deveriam me temer? E então ele fica olhando em volta, tipo, sabe, deveríamos falar com a esposa dele, que ela deveria levá-lo de volta para casa. Quero dizer, isso é terrível o que ele está fazendo. É quase uma piada. É uma piada. É uma piada quando o Reino Unido, Starmer e Macron assinam no Palácio do Eliseu, na frente de todas as câmeras, dizendo que tem uma coalizão dos dispostos para interferir agora na Ucrânia. Sabemos que eles não podem fazer isso. Eles não são mais as potências coloniais globais que já foram, não nos últimos 50, 80 anos. Mesmo assim, ainda agem como se fossem quando fazem essas cerimônias de assinatura. Mas, na verdade, tudo o que provam para o mundo, pelo menos para quem quiser ver, é o quão fracos eles são e o quão desconectados estão, sabe, da realidade. É um pouco como aquelas antigas famílias nobres quando realizam seus eventos. Sabe, elas ainda se chamam pelos títulos, sem perceber que nos últimos 100 anos isso já não significa muita coisa, certo? Então estão encenando algo de um mundo que já passou. E acho que o que estamos vendo agora também pertence ao mundo passado para os Estados Unidos e assim por diante. Não sou nada anti-americano, mas acho que a maior parte das críticas vem de dentro dos próprios Estados Unidos, não da Europa. Quero dizer, é só ouvir o que dizem no Senado. Quero dizer, Crosby, o vice-presidente, ou ministro da guerra, como chamam agora, não conseguiu responder a uma única pergunta. Por que vocês vão para a guerra? O que querem alcançar com a guerra? Quanto vai custar essa guerra? Quanto tempo vai durar? Ele não conseguiu responder a nenhuma dessas perguntas. Quero dizer, o maior e mais poderoso governo, seu vice-ministro da guerra, em plena guerra, e ele realmente não consegue. Ele sempre dizia que era o Trump quem devia responder. Quero dizer, isso é realmente, eles voltaram a um regime imperial. Sabe, você tem que perguntar à coroa imperial o que fazer. Não é problema meu. Pois é, mas é a nossa democracia. Sabe, o que eu disse no começo sobre essa guerra? Ao abrir mão do que é realmente a conquista do Ocidente, estamos nos destruindo por dentro. E é isso que você vê. É isso que você vê. Estamos nos destruindo. Não, bem, esse também é um dos custos da guerra. Não se trata apenas de destruir exércitos, economias e cidades. Ela também tende a destruir, bem, acho que essencialmente a alma das nações.
seus valores, cultura, civilidade, códigos morais, confiança, todas essas coisas que unem as pessoas. E uma vez que isso se perde, a solidariedade passa a depender do medo e do conflito. Concordo. Acho que também estamos nos destruindo com essas guerras perpétuas, a ponto de que, sabe, a confiança. Quero dizer, quando você ouve von der Leyen e Kallas, é chocante que as pessoas ainda acreditem no que está sendo dito, que isso é sobre liberdade, que agora elas finalmente têm a oportunidade de ser livres. Quero dizer, é disso que se trata essa guerra. É por isso que os americanos estão bombardeando, destruindo e, essencialmente, incinerando a capital. Quer dizer, isso é só... mas antes de tudo, eles ainda acham que estão vencendo. Eles acham que estão vencendo. Eles não estão vencendo. Eles não ganham nenhuma dessas guerras. E eles acham que a população mundial, como no Irã, ainda olha para nós, que ainda somos o povo para o qual querem se orientar. Não é o caso. Não é o caso. E quero dizer, hoje nessa sessão, na sessão mais tarde, o presidente da Armênia veio, ou talvez tenha sido o primeiro-ministro, acho, para falar no parlamento. Quero dizer, um espetáculo muito triste, devo dizer. Mas a Sra. Kallas nunca esteve lá. Ela não veio. A Sra. von der Leyen veio, mas não estava acompanhada da Sra. Kallas, o que diz muito sobre o que está acontecendo dentro da comissão. Porque essas mulheres não se gostam. Não é que eles tenham políticas diferentes, mas simplesmente não gostam uns dos outros. E assim há toda uma intriga palaciana, dominada pela Sra. von der Leyen. Mas ela é a chefe da comissão, a Comissão Europeia, que na verdade é um cargo operacional e administrativo. Mesmo assim, ela age como se fosse a presidente dos Estados Unidos ou da Europa, nesses momentos. E onde está o Sr. Costa, por exemplo? Você sabe, a política externa pertence ao Conselho e, portanto, a Sra. Kallas é quem coordena isso. Então já dá para perceber que quando a comissão entra em cena, até dentro dela mesma tudo está desmoronando. Minha última pergunta é sobre como isso afeta a solidariedade dentro da URMEME, porque sempre ouvimos esse lema sendo repetido no Parlamento Europeu, que precisamos de solidariedade, que devemos permanecer unidos, mais Europa. Mas quando o chanceler Merz estava sentado ao lado de Trump, Trump basicamente atacava a Espanha, ameaçando puni-la, cortar sua economia. E lá estava Merz sentado ao lado dele, posicionando-se muito abertamente agora como o número 1 entre os miradores de Trump, sem querer estragar essa relação. E claro, querendo demonstrar sua lealdade inabalável ao Irã, na esperança de que isso lhe rendesse alguns pontos com os Estados Unidos, que estão se comprometendo cada vez mais profundamente com a Ucrânia. Mas isso também tem algumas semelhanças com o que está acontecendo, como você sugeriu antes, na Europa Central. Ou seja, Orbán, Zelensky ameaçou sua vida, e não se ouve nada da UE. Ou a Eslováquia, que quer pôr fim à guerra na Ucrânia, também está sendo deixada de lado. Quero dizer, a solidariedade europeia parece se basear apenas, você sabe, em seguir o toque dos tambores de guerra do País das Maravilhas. Mas não cuidamos dos nossos próprios Estados-membros se eles atrapalham essas políticas, ao que parece. Não. A Sra. von der Leyen assumiu muitas competências que, segundo os tratados, ela na verdade não tem, porque se trata de uma organização baseada em tratados. Nós não temos uma Constituição, não foi possível. Então existem esses tratados em seu lugar. Agora, ela tem sido criticada recentemente em um almoço, pelo menos foi assim que fomos informados. Quero dizer, foi assim que recebi a informação. Tenho que dizer isso com cuidado com os embaixadores da UE. E ela foi criticada por não ter comparecido a esse almoço. Em vez disso, enviou um de seus colaboradores alemães. Durante o almoço, foi dito, bem indiretamente, ou dito à comissão, que o plano da Sra. von der Leyen para uma adesão rápida da Ucrânia, sem nenhuma das condições habituais, não vai acontecer. Então parece que entre os Estados-membros, embora não digam isso abertamente, agora estão dizendo, desculpe, mas a adesão da Ucrânia não vai acontecer. Pelo menos, de frente.
happen, at least not quickly. So I think my view will never happen. Então acho que minha visão nunca vai se concretizar. Mas agora ela foi lembrada de que não pode fazer tais promessas a Zelensky. Ela não tem autoridade para isso. Ela não é chefe de Estado nem chefe de governo. E agora, pela segunda vez, foi atacada por alguns deputados do partido de Macron, quero dizer, no parlamento, com palavras duras. Eu não estava na sala, mas me disseram que eles disseram: já tivemos o suficiente de você. Você sempre toma as decisões. E aí, referindo-se a certas declarações que ela fez sobre a guerra no Irã, e dizendo: você não pode fazer isso. Isso não é da sua conta. A política externa e de segurança ainda é uma política nacional, e tudo que a UE tem, com a Sra. Kallas, é uma função de coordenação. Mas não cabe à Sra. Von der Leyen decidir sobre políticas sem os 27 Estados-membros. Agora, o que isso significa, é claro, é que, antes de tudo, eles estão começando a reduzir a linha, que ela foi longe demais. Está se tornando perigoso demais agora. Na guerra da Ucrânia ainda era algo mais ou menos aceitável, mas não é mais. Acho que ouviremos essas vozes não apenas de húngaros, eslovacos e outros, mas também de países ocidentais. Quero dizer, esses são países ocidentais. E então, a outra conclusão para mim é que não se pode ter políticas externas e de segurança decididas por 27 estados. Nunca haverá consenso. Não conseguimos chegar a um acordo sobre Gaza, não conseguimos chegar a um acordo sobre a Cisjordânia, não conseguimos chegar a um acordo sobre esta guerra. A guerra da Ucrânia, por um curto período, meio que nos manteve contidos, porque era uma guerra em nossa vizinhança. Mas acho que tudo isso vai desmoronar. But I think that will all fall apart. Concordo. E acho que pode ser realmente perigoso insistir em uma política externa comum, porque como fazer 27 países concordarem em algo? A única maneira é se isso for apresentado de forma extremamente maniqueísta, puro mal contra o bem. Sabe, como a invasão não provocada. Criamos essas narrativas porque, se você a chama de não provocada, torna-se impossível não seguir a linha, a menos que queira ser acusado de legitimar ou apoiar o lado de Putin. Então acabamos com essa simplificação excessiva e um empobrecimento do debate. Acho que essa é a única forma de forçar 27 países a adotarem a mesma posição. Mas, ao mesmo tempo, você acaba com uma política na qual não é possível fazer os ajustes de rota necessários. Na verdade, essa é minha última pergunta. Deixe-me perguntar, Kallas e von der Leyen, vocês acham que elas estão de saída? Devemos esperar algo no futuro próximo? Não confie em Michael Schoenberg, mas vejo cada vez mais sinais de que eles talvez não fiquem o tempo todo. Deve haver alguns ajustes de rota. Não se esqueça, estamos travando duas guerras ao mesmo tempo. Uma delas é uma guerra de escolha de Trump, que é detestado no parlamento. Quero dizer, ouço acusações contra Trump com mais frequência do que contra Putin agora. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança, porque a União Europeia é a perdedora nessas duas guerras. E eles vão perder feio. Estamos perdendo nossa economia, nossa indústria, nossas relações comerciais, nossa tecnologia, nossa população. Estamos perdendo praticamente em tudo. E não temos influência sobre o que acontece ao nosso redor. And we have no influence on what happens around us. The only chance, which I always argue also in my paper, is a única chance, como sempre argumento em meu artigo, é que se a OAPER, todos os 27 países, quiser tomar a iniciativa, porque neste momento não tem nenhuma, então precisará conversar com a Rússia. O primeiro objetivo da União Europeia e de seus membros deve ser restabelecer a paz no continente europeu. Não seremos capazes de influenciar nada no Oriente Médio. Então vamos nos concentrar em nosso próprio continente. E se quisermos resolver os problemas aqui, teremos que conversar com a Rússia. Se quisermos salvar a Ucrânia da destruição total, também teremos que conversar com a Rússia. Esses são os dois objetivos nos quais realmente devemos focar: trazer a paz de volta à Europa e garantir que um dos maiores países, a Ucrânia, não entre em colapso. Muito obrigado. Do it in such a way that Ukraine has a perspective, remains a European state, remains sovereign, and so on. I personally think Ukraine's
future is not a EU future. They would join a body, a group of things that is declining. They are sitting between BRICS. Eles estão entre os BRICS e a União Europeia e deveriam aproveitar esse elemento dos BRICS que rejeitaram quando realizaram o golpe em 2014. Deveriam voltar a isso. Seria uma opção melhor para a Ucrânia. It would be the better options for Ukraine. Well, thank you for taking the time. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. À medida que vemos a União Europeia enfrentando cada vez mais desafios de segurança, a economia em declínio e sua relevância geopolítica em queda livre, fico um pouco mais tranquilo em saber que há pessoas como você no parlamento da UERA. Pelo menos alguém está falando com bom senso. Muito obrigado. Obrigado. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you.